Uniclac. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma grande aula do nosso Estatuto, dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, consagrado na Lei 5.810 de 94. Vem comigo. Vamos tratar do assunto agora, jornada de trabalho. É isso mesmo, o servidor público, como é um estatuto, tem que regulamentar a carga horária de trabalho, é a jornada de trabalho, como todo trabalhador tem. O servidor público também vai estar. Tem também, o servidor público, a carga horária dele está estabelecida no artigo 63. Vem comigo, nós entramos agora no capítulo 3º, presta atenção, esse capítulo 3º, além da duração do trabalho, nós trataremos de outros assuntos. A gente vai falar agora todos os direitos e vantagens. E nosso assunto aqui, nossa metodologia de gravação, de ministrar as aulas, será assunto por assunto. Nessa aula, duração do trabalho. Vem comigo. Então, duração do trabalho, primeira informação para vocês de concurso. Faz parte do bloco direitos e vantagens. Então, a duração do trabalho é um direito e uma vantagem. Ele vai estabelecer uma carga horária diária. Então, vamos lá. Artigo 63. A duração da jornada diária, atenção, jornada diária de trabalho será de 6 horas ininterruptas, salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei, E aí, professor, duas observações muito importantes aqui no artigo 63. Primeira coisa, eu pergunto para vocês, o artigo 63, ele fez distinção de cargos, tipo assim, servidor efetivo, servidor comissionado, função gratificada? Fez? Não. Então, é o seguinte, estabeleceu regra geral para todos aqueles que estão sujeitos ao Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Pará, 6 horas ininterruptas, diretão, tá certo? Sem intervalo, 6 horas, Bacana. A segunda observação, olha só, salvo, ou seja, exceto, a exceção, as jornadas especiais estabelecidas em lei. Ou seja, se tiver uma lei de carreira, que de acordo com a necessidade da atribuição dessa carreira, ela tem uma lei, ela precisa de uma jornada de trabalho especial. Pode? Claro que pode. Tem? Com certeza. Nós temos aí, por exemplo, da Polícia Civil. A Polícia Civil tem uma lei específica e lá tem a possibilidade de plantão. A galera que trabalha aí no sistema penitenciário, tá certo? Também tem uma lei aí específica. Então, a regra geral, 6 horas, mas se tiver umas leis específicas de carreira, que dada a necessidade, pode ter uma carga horária diferenciada. Mas regra geral, 6 horas ininterruptas, Parágrafo 1º, vem comigo. Nas atividades de atendimento ao público que exijam jornada superior, serão adotados turnos de revezamento. Ou seja, vamos supor que tem um atendimento lá, um poupa-tempo, ganha-tempo, não sei como é o nome que o pessoal utiliza, é 12 horas de atendimento ao público. Então, você vai fazer um turno matutino e um turno noturno, vespertino, para poder fazer o revezamento necessário para atender o público de acordo com essa carga horária. Parágrafo 2º. A duração normal da jornada, em caso comprovada a necessidade, poderá ser antecipada ou prorrogada pela administração. Então é o seguinte, o que acontece? A administração pública, claro que tem que ter um motivo, isso aqui é regra geral, tem que ser 6 horas, horário de entrada e horário de saída, para o servidor também montar uma rotina de trabalho, uma rotina de vida aí, para poder poder viver, poder trabalhar normalmente em perfeita harmonia. O que acontece aqui, Tendo uma necessidade especial que o servidor antecipe 1 hora ou prorrogue 1 hora, pode, claro que pode. Ou seja, o parágrafo 2º diz que a administração pública tem o poder de alterar aqui a entrada e a saída do servidor. Importante, com certeza, na gestão aí da máquina pública, Artigo 64, vem comigo. O artigo 64, o trabalho desse artigo é estabelecer o ponto, Ou seja, controlar a frequência. A frequência será apurada diariamente. Então, regra geral, diariamente,
Primeiro, através do quê? Do nosso famoso ponto de entrada e saída do trabalho, da repartição. Ok, né? E o artigo 2º, o inciso 2º, aliás, o inciso 2º é uma particularidade. É uma particularidade para quem tem atividades externas, né? Pela forma determinada. Que forma que é essa? A ser determinada de acordo com a situação. Quando os servidores cujas atividades sejam permanentemente exercidas externamente, ou seja, não na repartição, ou que, por sua natureza, não possam ser mensuradas por unidade de tempo. Então está aqui para a galera aqui como é que vai ser a frequência, né? Artigo 65, né? Artigo 65, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai reforçar. Na antecipação ou prorrogação da duração da jornada de trabalho, será também remunerado o trabalho suplementar de forma prevista na lei. E, professor, como assim trabalho suplementar? Então é o seguinte, antecipação, prorrogação. Então, cara, olha só, entrada, presta atenção aqui, vamos colocar aqui um caso, né? 12 horas, ele tem que entrar meio-dia. A saída do sujeito normal, tá? Tem que ser 18 horas. Ok. Só que o que aconteceu? Houve uma prorrogação. Prorrogação, atenção, olha só. Esse cara saiu às 19 horas. O que está dizendo aqui o artigo 65? Está dizendo o seguinte, que esta prorrogação aqui, neste caso, pode ser, né? Esse trabalho suplementar, ele será remunerado. O nome da remuneração poderá ser horas extras. Puxa vida, professor, por que o cara não falou que tem direito a hora extra? Acabou. Porque é bacana, entenderam? Então é assim que explica. Então isso que diz aqui o artigo 65, tá? Esse cara aí. Artigo 66, presta atenção, caiu já em concurso. O servidor ocupante de cargo comissionado. A gente sabe que o cargo comissionado é um cara de livre nomeação e nível de exoneração da autoridade, né? Ele vai escolher a pessoa que, pelos critérios dele, se adapta, que confie na pessoa, né? Cargo comissionado, né? Uma confiança, né? Independe de jornada de trabalho, tá? Independe de jornada de trabalho. Atenderá às convocações decorrentes da necessidade do serviço de interesse da administração. Então, olha aí, ele pode ser convocado a qualquer momento, um cargo comissionado. Tá? O vínculo dele é precário. Entenderam? Tá? Então, um cargo comissionado, né? O cargo comissionado. E agora, prof? Então, aqui é cargo comissionado. Então, ele pode ser convocado, tá certo? Claro que ele vai ter o horário dele, mas ele pode ser chamado a qualquer horário. Tá? Vamos ler agora a questão aqui. Exercício, treino. TJ Pará, VUNESP 2014, cargo de analista. Quanto à jornada de trabalho, o servidor comissionado prevê o regime jurídico único, Lei 5.810 de 94, que não ultrapassa. Então é o seguinte, o comando da questão, vem comigo aqui. O servidor comissionado. Tá? Não ultrapassará as 30 horas semanais, já que somente é admitido o servidor comissionado com a jornada de 6 horas diárias. E aí, professor? Falso, né? Falso, porque ele pode ultrapassar as 6 horas diárias. B. Ele, independentemente de jornada de trabalho, atenderá às convocações decorrentes da necessidade do serviço de interesse da administração verdadeiro. É exatamente isso que está, salvo engano, no artigo 65 da lei. Deixa eu dar uma conferida aqui, artigo 66. O servidor ocupante de cargo comissionado, independentemente de jornada de trabalho, atenderá às convocações decorrentes da necessidade do serviço de interesse da administração. Então, gabarito correto é letra B. Eu gosto muito de produzir exercícios, porque o exercício a gente completa a teoria, né? Letra C. Cumprida a jornada de 40 horas semanais, né, será o servidor comissionado revertido para a condição de efetivo. Muitos absurdos, né? Revertido para a condição de efetivo. O cara ser efetivo tem que fazer concurso, o comissionado não faz concurso, né? E o que acontece, cara? Você pega aqui, ó, 6 horas vezes 5 dias.
Carga horária, 30 horas semanais. Então, a letra C está falsa, né? D. O servidor comissionado não poderá realizar horas extras. Via de regra, ele não realiza horas extras, né? Bacana, correto, né? Ali tem uma vírgula, né? Cumprindo a carga máxima de 40 horas. Falso, né? Ele pode, sim, cumprir até mais de 40 horas, dependendo aí, né, da situação, né, um cargo comissionado, da necessidade do serviço. A jornada será flexível. Não, ele vai ter que cumprir aí o que diz o estatuto, né? Então está falso. Muito boa essa questão. Nós trabalhamos outros assuntos aqui que vêm completar a nossa teoria. Então, essa questão nós encontramos aqui elaborada pela VUNESP. O gabarito correto é a letra B de bola, letra da lei, né? O aluno aqui da LAC com certeza acertaria uma questão como essa, ok? Ótimo, né? Pronto, finalizamos essa grande aula, né, sobre jornada de trabalho. Vamos, o Senna aí, né, abrilhantou durante muitos anos da minha vida de adolescente aqui a Fórmula 1, cara. Eu tive a oportunidade de assistir, cara, a primeira vitória dele na Fórmula 1, salvo engano, foi em 1985, foi eu acho que foi o GP de Mônaco ou de Lisboa, alguma coisa assim que ele ganhou, que eu até arrepiei, cara, né? Até a tragédia que aconteceu lá em Imola em 1994, né? O que ele falou? A gente muda, envelhece, sofre e passa por momentos felizes, com certeza. Mas uma coisa não mudou nesses anos todos, os meus princípios. Esse é o Ayrton Senna da Silva. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.